Março é o mês de conscientização da síndrome de Down. Vim aqui com uma proposta diferente, sem slide, sem nada muito pronto para falar, porque esse mês, especificamente, com as lives do Congresso de Inclusão, com algumas gravações que nós fizemos com depoimentos, e reunindo a experiência, né, dos meus 15 anos de educação especial, eu vim falar das possibilidades das pessoas com síndrome de Down. Porque falar um pouco da genética, do porquê que ela é causada, do que ela acarreta, muitas pessoas falam, e a gente vê, a gente procura no Google, a gente encontra, mas poucas pessoas falam das possibilidades que as pessoas com síndrome de Down têm. De como são essas pessoas em sala de aula, de como elas podem viver na vida adulta, como elas podem ser estimuladas e o quanto elas podem desenvolver. Então, eu vim falar um pouco sobre isso, sobre as possibilidades da pessoa com síndrome de Down. Eu sou especialista em educação especial, não sou especialista em nenhuma síndrome, em nenhum tipo de deficiência. E eu, na verdade, eu sempre fui bem resistente a fazer o mês do autismo, o mês da síndrome de Down, o mês da deficiência intelectual, o mês da surdez, porque eu sou favorável ao direito da pessoa com deficiência. Esse ano, nós decidimos, né, em equipe, que nós faríamos algumas datas marcantes, e por essa razão, nós convidamos uma especialista para falar na live do Congresso de Inclusão, da qual eu sou muito grata por fazer parte e por apresentar o programa. Por até sugestão minha e da nossa equipe, a gente pensou em fazer alguns depoimentos. E aí nós conversamos com pais, professores, e o quão é maravilhoso ver o quanto a inclusão tem avançado. Ela não é perfeita e está muito longe de ser. O Brasil está muito longe de garantir todos os direitos da pessoa com deficiência e de promover a todas as pessoas com deficiência uma equidade. Mas a gente sim está avançando e sim, hoje uma pessoa com síndrome de Down, ela tem diversas possibilidades. A primeira é essencial para o desenvolvimento, é a estimulação precoce. Então, hoje, a pessoa com síndrome de Down, o bebezinho, quando nasce, e ele já é diagnosticado, às vezes, antes do nascimento, ele tem direito à estimulação precoce, inclusive pelo SUS. De novo, sei que não é perfeito, nem em todos os municípios isso acontece, mas é um direito que deve ser buscado. Porque esse bebezinho, que bem estimulado, com tratamento de fono, terapeuta ocupacional, fisioterapia, acompanhamento de um bom pediatra, de um neuropediatra, ele desenvolve com muito mais facilidade. E provavelmente essa criança vai falar mais rápido, vai andar mais rápido, vai desenvolver muito melhor que outras crianças que não tiveram esse suporte. Então, para começar, hoje, uma criança com síndrome de Down, ela pode desenvolver e muito. Então, a gente não tem mais aquela visão da criança de síndrome de Down molinha, que não aprende a falar, que não consegue comer. São poucas as crianças hoje que, quando bem estimuladas, não têm essa condição, né? A não ser quando ela tem outras comorbidades. Mas, com uma estimulação precoce bem feita, a maior parte delas pode demorar um pouco mais do que outras crianças, mas elas vão desenvolver. Nessa estimulação precoce, elas vão começar a desenvolver a autonomia, começar a desenvolver a fala, as habilidades de coordenação motora, e aí elas chegam na escola. E a inclusão, ela é totalmente possível. Eu acredito muito na inclusão que começa desde a creche. Primeiro, porque esse aluno, essa aluna, ela vai começar com os coleguinhas desde lá bebezinha. Então, a socialização, que tantas pessoas acham que é só isso, mas ela é importante,
ela já inicia lá na creche. Então, essa criança, ela se acostuma com os colegas, ela imita os colegas, ela observa os colegas, ela aprende com os colegas e os colegas aprendem com ela. Aprendem a respeitar as diferenças dela, a respeitar o tempo dela. E quando eles crescem juntos e vão para o pré, para o primeiro ano, segundo ano, essa turma se torna muito mais inclusiva do que aquela turma que recebe o aluno lá quando já são mais velhinhos. Essa inclusão, eu acredito de verdade que vai ser a inclusão verdadeira, né? Aquela inclusão que a gente espera, aquela inclusão onde aquele aluno está lá envolvido com as atividades, onde ele está envolvido na amizade com aqueles colegas de turma. Então, eu acredito de verdade que quando essa criança inicia lá na creche, vai na vida escolar dela ao todo, né, desenvolvendo, essa inclusão funciona de verdade, de fato. Então, na escola, ele tem total possibilidade de participar das atividades, possibilidade de estar com os outros, de participar das excursões, das festas, das discussões, das brigas, porque isso tudo faz parte da escola. Quando a gente está lá na creche, nós podemos pensar em atividades que toda a turma faça, porque todas as brincadeiras, músicas estimulam a pessoa com síndrome de Down, porque as musiquinhas, as rodinhas estimulam a oralização, estimulam a deglutição, porque lá na creche a criança lancha, a criança come, ela observa os colegas comendo, então ajuda na deglutição, ajuda na fala, ajuda na coordenação motora. Então, já de cara, essa criança vai sim para a escola, porque ela tem condições. Ela vai crescendo e aí ela vai lá para o primeiro ano, onde a gente começa a trabalhar a alfabetização. Na verdade, lá no pré, lá na creche, a gente já começa com as habilidades que são necessárias para a escrita. Mas lá no primeiro ano é que a gente começa de fato com a alfabetização. E essa criança, ela pode acompanhar esse processo. Pode ser que ela não consiga escrever no primeiro ano. Pode ser que ela lá no primeiro ano ela ainda não reconheça todas as letras ou que ela ainda não reconheça todos os numerais, mas ela participa do processo. E, pela nossa experiência, muitos alunos com síndrome de Down, no primeiro ano, já escrevem palavras simples, já leem algumas coisas, às vezes tem até dificuldade na fala, e aí essa leitura fica um pouco confundida, né? Como se fosse ele não soubesse ler, mas às vezes ele identifica a palavra, ele até lê, mas pela fala ser um pouco enrolado, o professor não percebe. Então, faça o teste com essa criança, dê a palavrinha, várias palavrinhas, pede para ele apontar qual é a palavra que você quer. Às vezes ele tem a fala com alguma dificuldade, mas a leitura dele está boa. Então, de palavras simples, talvez de frases, estimule. Não pense que esse aluno não é capaz. Vai tentando as possibilidades o máximo possível, diversificando essa alfabetização. Você vai ver que o ganho é da turma inteira. Então, passou a alfabetização, o processo de aprendizagem não acaba no primeiro ano, não acaba no segundo e ele não acaba no longo da vida. Então, esse aluno pode passar pela escola, aprender, desenvolver, fortalecer seus laços de amizade, seus laços de relacionamento amoroso. Então, namorar, beijar na boca, sim. Trocar carinhos, sim. Desenvolver, sair, desenvolver autonomia. E ele é capaz de trabalhar também. Nós temos aí várias experiências de pessoas com síndrome de Down que trabalham, que são pizzaiolos, que são entregadores, que são professores, massoterapeutas. Nós temos exemplos inúmeros de pessoas com síndrome de Down que conseguiram fazer cursos técnicos, que conseguiram se formar na faculdade. E a gente supervaloriza
algumas carreiras e esquece de valorizar outras que para essa pessoa também tem muita importância. Então, valorize qualquer vitória, porque para essa pessoa é importante. Então, valorize se ele conseguir um trabalho que para você pode parecer inferior, mas nenhum trabalho é. Valorize cada conquista dessa pessoa com síndrome de Down. Eu valorizo muito quando a gente consegue inserir um adolescente, um adulto no mercado de trabalho e ele tem deficiência. Porque o mercado de trabalho por si só já é muito difícil, muito competitivo, e para uma pessoa com deficiência a gente sabe que é ainda mais complexo. Então, quando ele consegue vencer essa barreira, e sim é uma barreira, é muito gratificante. Eu vim aqui só para falar das possibilidades, mas todas as conquistas de uma pessoa com síndrome de Down só são possíveis se seus direitos forem garantidos. E essa não é uma luta só das pessoas com síndrome de Down. Essa não é uma luta só das familiares de pessoas com síndrome de Down. Essa tem que ser uma luta da sociedade. Tudo é possível para aquela criança que teve o tratamento desde o nascimento, desde a sua infância, para aquela criança que teve a inclusão garantida na escola e os seus tratamentos continuados, para aquele adolescente que teve oportunidade de estágio, que teve oportunidade de convivência com seus pares, com pessoas da mesma idade, para aquele adulto que continuou tendo suporte e que teve oportunidade do mercado de trabalho, para aquele idoso, porque sim, pessoas com síndrome de Down chegam à terceira idade, que ele tenha tido, durante a vida dele, oportunidades de lazer, de cultura. Para que tudo isso aconteça, os direitos devem ser garantidos. E, mais uma vez, se a gente está no mês da conscientização da síndrome de Down, que a gente lute pelo direito ao transporte, lazer, cultura de todas as pessoas com deficiência, esse mês especialmente os que têm síndrome de Down, mas para que eles possam ter qualidade de vida, garantia de direitos e equidade.